nobre colega Lucas. Já de imediato, vereador D'Ambrosio. Bom, eu quero dizer que em 2025, quem tem memória vai lembrar que nós tivemos na comunidade da Forqueta um desgaste político muito grande. Teve sindicância, uso irregular de material, denúncias envolvendo servidor. Eu quero valorizar o prefeito Adiló e o Nespolo que tiveram a coragem de nomear Vidromar. Eu fiz visitas com ele, meu colega de partido. Olha, só elogios nos interiores, só elogios, cuidando de 300 quilômetros de chão. Então, por quê? Porque ele é verdadeiro. Ele é um subprefeito que a gente precisa reconhecer. E olha, ele não tem usina de asfalto. Falar para o nobre colega que não tem usina de asfalto. Pavimentação é com a Secretaria de Obras. Se a nobre colega não conseguiu indicar um subprefeito, se a nobre colega não teve a capacidade de indicar o subprefeito, não pode ser dessa forma. Ela tem que visitar o Vidromar, conversar com ele e não ficar criticando dessa forma. Então, talvez, se o seu pretendente não foi o indicado, hoje nós estamos muito bem servidos com o Vidromar, fazendo um belo trabalho na Forqueta, e sem polêmica, atendendo todos. Obrigado. Sua parte, vereadora Sandra Boneto. Vereador Zé D'Ambrosio, não é isso que a comunidade diz, tá? Eu fiz reunião nas comunidades de interior. Quarta-feira, junto estava o Suzin. E, olha, eu vou te dizer que nas entregas que nós tivemos dos reservatórios, o subprefeito não esteve lá. Eu vou dizer que nas Olimpíadas Coloniais ele não esteve lá. E ele recebeu o convite para fazer a questão do desfile da Festa da Uva, e se eu não brigo com o Nespolo, eu não sabia nem que havia tido o convite para a Forqueta desfilar. Então, a gente precisa realmente falar a verdade. E se a comunidade, os agricultores estão mentindo para mim, bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar os agricultores, o pessoal da comunidade de mentirosos? Seria isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Bom, quero falar de dois assuntos, três, na verdade. O primeiro, hoje é uma data especial para o município, está no nosso calendário. Hoje é o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde. Aliás, corrigindo, das agentes comunitárias de saúde, porque a imensa maioria são mulheres. São profissionais da área da saúde que estão na atenção básica, visitando as famílias, os idosos, as pessoas doentes, auxiliando na organização dos remédios para os idosos, né? No processo aí de gestação das mulheres grávidas, a acompanhar os hipertensos, os diabéticos, as crianças que estão aguardando o diagnóstico de autismo, enfim, uma função muito importante. Essa é uma pauta do meu mandato, a valorização, as melhorias. Então, quero saudar aí a todas as gurias e alguns guris, que a minoria absoluta são de homens, e que prestam um trabalho tão importante para a nossa cidade. Eu conversei mais uma vez com o vereador secretário Rafael Bueno e o prefeito Adiló ontem, tinha falado com o vice Nespolo. Essa é uma pauta com a curva do Tchaca para o Velocino e Forqueta para Sandra Boneto, é a pauta das ACS para mim, porque muitas vezes eu trouxe para essa tribuna, de forma simples, colegas vereadores e vereadoras e as pessoas que nos acompanham. O salário das ACS, ele vem de um recurso do Ministério da Saúde, o município recebe. Então, as 12 parcelas do salário, o 13º, isso é legislação trabalhista, e o Ministério da Saúde deposita na conta do município uma 14ª parcela, que serve para quê? O município pode utilizar esse recurso para compra de EPIs ou equipamentos, ou ainda pagar um incentivo financeiro, que fica conhecido como 14º. O problema é que o município de Caxias não paga o incentivo financeiro e tampouco consegue dar conta dos EPIs adequados para essa turma.
Então, é uma conversa que a gente fez em 2024 na campanha, de que o governo municipal pague o incentivo financeiro. Mais uma vez falei com o prefeito Adiló e com o vice Néspolo, que mandem uma lei para essa casa, a Samanta, que é a nossa presidente do Conselho Municipal da Saúde, para que a gente pague o incentivo financeiro às ACSs. A maioria mulheres, caminham vários quilômetros por dia, ficam com problemas nas articulações, no joelho, na coluna, porque trabalham muito, não tem EPI adequado. Então, é uma luta do meu mandato, tenho certeza que é uma luta nossa de sensibilizar o governo municipal, porque a pauta principal de valorização que nós temos das ACSs e dos ACEs também, dos agentes de combate às endemias, é o incentivo, além dos EPIs e das melhorias necessárias. Então, tenho certeza da sensibilidade do secretário Rafael Bueno e vamos trazer a pauta para essa casa. Segunda pauta, abençoados e abençoadas colegas vereadores e vereadoras. Tem o vídeo? Tá, eu só quero que vocês olhem isso aqui, ó. Já que é para deixar um climão, nós estamos num clima meio ruim, volta, vereador, assessoria. Esse é um deputado federal do Republicanos que se manifestou recentemente a nosso respeito. Dá volume aí. Era vereador, né? Era vereador, isso aí. Não está saindo. Está saindo o volume. Quer que eu vá aí? Segura meu tempo, presidente, por favor. Descobri que vereador e merda é a mesma coisa. Vereador não pode ser comparado com merda. Tem vereador que pode ser. Talvez ele mesmo. Então, volta lá para o print. Meu amigo João Uez, nosso vereador que voltou recentemente, companheiro que defende a Câmara, que é um homem público muito importante na nossa cidade, certamente vai estar à frente dos processos eleitorais futuros, seja para deputados ou outros. A gente sabe da responsabilidade. E a gente não responde por todo mundo dos nossos partidos. Mas esse deputado federal do Republicanos que tem atacado os vereadores fez uma proposta de emenda constitucional para fechar as câmaras de vereadores de cidades com menos de 30 mil habitantes. Então, um cidadão que está, né, na mais alta esfera do Parlamento Nacional se propõe a querer meter o bedelho nas câmaras de vereadores. Eu não sei, eu sou vereador da segunda maior casa legislativa do Estado, mas eu imagino que os vereadores de cidades pequenas sofram, né, por não ter condições, por muitas vezes o executivo não responder, né, vereadora Daiane? Então, eu só quero fazer o rechaço e gostaria, presidente, se for possível, que nós encaminhássemos um voto de desagravo coletivo da casa e remetêssemos à Câmara Federal pela atuação do presente deputado federal que ataca os parlamentos municipais. Aqui, independente de partido, eu digo e tenho muita honra de estar vereador nessa legislatura em que todo mundo trabalha muito. Todo mundo. Nós da esquerda, quem é do centro, da direita, é todo mundo aqui da manhã à noite cobrando, brigando com o seu Adiló, brigando com o governador, brigando com o presidente e buscando melhorias para a cidade. Então, que não venham meter o bedelho no parlamento e falar mal de vereador. Porque se tem alguém que trabalha, enquanto muitos deputados federais, senadores, vivem nas benesses dos seus gabinetes, de pegar avião, de ter auxílio paletó, o que nós temos aqui é muito trabalho e prestação desse trabalho nas nossas redes, e quando a gente vai no mercado, quando a gente vai na Andreaça, quando a gente vai no Crisan, e na farmácia, na igreja, em qualquer lugar. Então, eu só quis trazer isso, talvez não fosse de conhecimento dos colegas vereadores e das colegas vereadoras, mas acho que é importante. E, por fim, eu só quero dizer, vereadora Andressa Marques, que tenho muito orgulho de ser seu colega de legislatura e de federação. Nós nos conhecemos há tanto tempo, das militâncias do movimento estudantil e de tantos espaços. E em momentos que eu passei e que não foram tão agradáveis e que, inclusive, suas posturas foram questionadas, a senhora não titubeou. Então, eu tenho um grande carinho pelo PCdoB
e o PCdoB sempre foi muito próximo a mim e empático, então tenha no meu mandato, na minha pessoa e no meu partido o companheirismo necessário para enfrentar qualquer desafio e discussão. Somos parceiros, conte sempre comigo. Sei que a senhora faz um baita mandato nas pautas que a senhora levanta. Hoje mesmo trouxe aqui o Sindilim para falar, e isso a senhora nem citou, né? Estávamos falando sobre o tema de contra o feminicídio e o trabalho que a senhora faz com a nossa terceirizada aqui da limpeza. Então, parabéns pelo seu trabalho, vamos juntos. Próximo em declaração de líder, bancada do PCdoB, com a palavra vereador Cláudio Libardi. De imediato, uma parte do vereador Cristiano Becker. Muito